Bem-vindos a mais um Gente com História e hoje vamos até o Campo Grande, em Lisboa, para falarmos com a psicóloga Margarida Bruto da Costa, que já está do outro lado, à minha espera, a quem vou saudar e agradecer a presença e pedir-lhe para que se faça apresentar brevemente. Uhum. Eu é que agradeço este convite, América, agradeço. É difícil apresentar-se, não é? Porque nós somos muita coisa ao mesmo tempo e também estamos sempre a evoluir, nunca somos a mesma coisa. Mas vou tentar aqui dar um retrato. Sou Margarida, tenho 52 anos, sou casada, tenho 2 filhas gêmeas com 20 anos. Neste momento sou psicoterapeuta numa unidade de saúde da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Também faço parte da família Comunidade Verbundei, onde também acabo por participar e colaborar sempre que possível. Sou uma pessoa que valoriza imenso a amizade e os amigos, talvez seja o valor mais importante para mim. Gosto muito de pessoas, gosto muito de conhecer pessoas, gosto muito de gente com história e acho que todas as pessoas têm história. Se calhar há histórias que vêm mais ao de cima, mas eu acho que todas as pessoas têm histórias maravilhosas e o maior prazer que eu tenho na vida é mesmo conhecer o outro e apaixonar-me pela sua história, poder fazer parte também de alguma forma dessa história. Diga-me já, agora que estamos a falar de história, como é que surgiu a vocação de ser psicóloga? Em altura na sua vida, Como é que descobriu... surgiu? Uhum. Eu sempre gostei muito sempre fui muito tímida, portanto não tenho alguma dificuldade até de chegar a um grupo e falar logo muito bem, porque sou tímida, sou reservada. De qualquer forma, para mim sempre foi um gosto e um dom, que eu considero como dom, esta relação eu-tu, uma relação de alguma intimidade onde eu conheço o outro e me deixo conhecer. E, portanto, desde muito cedo fui confidente de muitos amigos, de muitas pessoas com quem eu conversava em profundidade sobre a vida e sobre as questões da vida, mesmo muito já desde a minha adolescência. E no fundo, a psicologia ou a psicoterapia foi uma forma que eu encontrei por via da vocação e da profissão de fazer disto um bocadinho a minha vida, não é? Este ser capaz de escutar o outro, relacionar-me com o outro, ajudar a partir da relação. E, portanto, sempre fui à procura um bocadinho desta profissão que me permitia este encontro com o outro e esta transformação mútua através do encontro. E porquê a psicoterapia? Podia ser outro ramo da da psicologia. psicologia, sim. Sim, começou por ser, eu primeiro trabalhei muitos anos, 18 anos, num serviço de reinserção social, que era um serviço que dava apoio, que ainda existe, agora com outro nome diferente, mas que dá apoio aos tribunais e acompanha pessoas, e desde jovens e adultos, eu dedicava mais aos jovens, que tiveram já alguma ligação ao sistema de justiça. Eu fazia relatórios para o tribunal e acompanhava algumas medidas de tribunal que eram propostas, não é? E eram decididas. E por isso, primeiro exerci muito, portanto, esta psicologia na área da justiça, mas eu tinha um sonho de ser mesmo psicoterapeuta e então aqui, de repente, aqui aos 40 anos, portanto, mais ou menos há 12 anos, decidi fazer aqui uma mudança radical e largar o outro trabalho e ir para um novo onde me era permitido
fazer parte de uma equipa onde eu exerço psicoterapia. Eu faço psicoterapia a jovens, jovens adultos e alguns adultos, e tenho também um serviço onde há também vários grupos terapêuticos, onde também são trabalhadas essas faixas etárias. É fácil, ou melhor, é possível exemplificar em que é que consiste a psicoterapia? A psicoterapia é um encontro com o outro, de alguém que de alguma forma está em sofrimento ou gostava de aprender a viver melhor com aquilo que ele é, com os seus sentimentos, com os seus pensamentos, com as suas opções. Às vezes há o grau de sofrimento, às vezes depende de cada pessoa, não é? Há pessoas que simplesmente precisam de ajuda para viver melhor e no fundo, procuram este apoio, que tem mais a ver com algum desenvolvimento pessoal e alguma orientação. E depois tem também pessoas com já um nível de sofrimento psicológico grande, que pode ser ansiedade, pode ser depressão, pode ser falta de sentido de vida, que também está associada à depressão, e que no fundo, através desta relação terapêutica, nós vamos conhecendo o outro e vamos ajudando o outro a encontrar estratégias e caminhos para que possa lidar com esse sofrimento e encontrar recursos que permitam aumentar a sua satisfação com a vida, o amor por si próprio e a autoestima, relação com os não outros. é? Autoestima e relação com os outros, sim. Outros. Digamos que se calhar este vetor de falta de autoestima, de relação com os outros, é que causa maior dificuldade na pessoa. Exato, sim, sim. Porque... Este gostar de si próprio, também sentir-se bem estando sozinho, não é? Pois. Sentir-se bem estando sozinho e também às vezes é difícil amarmos os outros se não nos amamos a nós próprios bem, não é? E portanto isto também tem tanto a ver com a relação connosco próprios, como também tem a ver com a relação com o outro. Porque se calhar se eu também não gosto de mim, a minha relação com o outro também é mais difícil e sofro mais com isso e tenho mais dificuldade em amar e a sentir-me amado, não é? Há pessoas que são amadas, mas não se sentem amadas. Também tem a ver com isso. Claro, mas é muito frequente encontrarmos pessoas que são amadas, mas não conseguem reconhecer o amor que lhe é oferecido. Tem a ver realmente com a dificuldade de sentir, de percepcionar aquilo que o rodeia, também a nível de sentimentos, de sensações. Digamos que no seu campo de ação aparece um pouco de todas as realidades ligadas com o sofrimento. Em termos práticos, tem uma noção de qual é, mais ou menos, isto é um bocado difícil de quantificar, mas qual será a porcentagem de sucesso quando se está a tratar de comunidades tão abrangentes, com tantas dificuldades, com tantos sofrimentos? Qual é o índice de sucesso? Eu não gosto muito da palavra sucesso, mas de melhoria, de recuperação de pacientes? Eu não sei dizer, quer dizer, estatisticamente eu não sei dizer, não é? Se calhar nem é possível, não é? Porque... Pois, se calhar nem é possível. O que eu sinto também depende das circunstâncias, né? Depende dos recursos internos e também depende do exterior, do contexto de vida, não é? Porque há contextos de vida mais estáveis em que nós realmente o problema é muito essa relação connosco, a história de vida, a relação connosco e a relação com os outros. E há outras pessoas que, para além disto, também vivem em condições sociais e económicas muito adversas, em que acresce a isto uma série de outras necessidades, de outras lacunas e que se torna mais difícil o processo, não é?
não é? Porque se eu não tenho o que comer ou o que dar aos meus filhos, se eu não tenho um trabalho, se eu não faço parte ou é muito impossibilitado eu fazer parte de muitos contextos sociais por ser marginalizado, não é? Por ser uma pessoa marginalizada e que não tem recursos para fazer parte de muitos contextos sociais que nos ajudam também a ser pessoa, tudo isto é mais lento, é mais difícil. Mas isso tem que entrar, digamos assim, terapias interdisciplinares, digamos assim. Exatamente, sim. Eu tenho a sorte de trabalhar num serviço que tem é um serviço da Santa Casa da Misericórdia, de Lisboa, e é uma unidade que tem serviço social, tem enfermagem, é uma equipa multidisciplinar que também ajuda, não é? Para além do apoio que as pessoas também têm das próprias equipas sociais da Santa Casa, também ajuda a fazer essa ponte e a tentar dar resposta a outras necessidades que são mais sociais e económicas, para que também depois o trabalho terapêutico tenha mais frutos, não é? Porque a pessoa tem que realmente ter estabilidade na sua vida, sim. Mas nós ainda vivemos numa sociedade, embora já tenha havido alguns progressos, em que a psicologia é uma espécie de tabu. Ir a um psicólogo causa algum receio, algum Ou vergonha, não é? vergonha. Nota isso ainda? Ou já tem muita gente que procura por iniciativa própria? Eu acho que neste momento evoluiu imenso, nestes últimos anos, especialmente, se calhar até pela própria pandemia, porque ficou mais gritante problemas de ansiedade, de isolamento, de depressão, e também muitas pessoas neste momento dão a cara e incentivam outras a procurar esta ajuda, não é? É uma coisa muito mais pública, muito mais partilhada. E, portanto, neste momento eu acho que se procura com muito mais facilidade do que há uns anos atrás. De qualquer forma, por exemplo, para jovens é uma coisa difícil às vezes, não é? É preciso mesmo... Já há jovens que pedem, não é? Às vezes vêm conduzidos por outros adultos que sentem essa necessidade, mas eu depois facilmente, depois de um primeiro contacto ou segundo, eles reconhecem essa necessidade, porque no momento em que se eu faço esta pergunta, o que é que tu sentes que tu precisas, não é? E em que eu te posso ajudar, muito quase sempre a resposta vem, não é? As pessoas são capazes de reconhecer aquilo que precisam. Qual é a outra pergunta que não se deve fazer neste caso? Que não se deve fazer, há muitas que não se devem fazer. Tem que se evitar, não é? Sim, claro. Aqui o mais importante tem que provocar o diálogo. É termos empatia, tentar de alguma forma colocar-nos no lugar do outro e tentar perceber o que é que ele está a sentir e o que é que ele precisa, não é? Sim. Mas às vezes é muito difícil abrir as portas, porque a Margarida confessou que é tímida. Quer dizer, agora nota-se que desenvolveu a aptidão para comunicar, como é óbvio, não é? Mas sendo um psicólogo, uma pessoa relativamente tímida, a pessoa que procura a ajuda também é tímida, não fala, é cabrunhado, tem receio. Como é que consegue-se fazer esta ponte, criar esta empatia? Talvez por já ter estado desse lado, não é? Por saber o que é estar desse lado, é mais fácil, não é? Às vezes temos de utilizar várias estratégias, até às vezes, ou coisas mais artísticas, mediadores artísticos, o desenho, uma palavra, com crianças muitas vezes tenho lá uma varinha mágica e pergunto se viesse agora uma fada e te desse 3 desejos, o que é que tu pedirias? E se calhar quando ela pede os 3 desejos, mesmo que sejam fantasiosos, eu entro em contacto com as necessidades, não é? Sim, consegue descodificar um bocado. Não é? Gostava de ter mais amigos, imagino, gostava de ter mais amigos. Gostava de
Alteradas, de não me zangar tanto, sim. não é? Gostava de ser qualquer pessoa, gostava de ser médica, gostava de ser o que fosse, não é? E nós entramos em contacto, no fundo, aqui o ser tímido até é bom, dar-nos uma vantagem de ouvir mais do que falar, ouvir mais, e ao ouvir nós também entramos mais no outro. Quando se fala muito, às vezes não temos essa aptidão para escutar. A Margarida, como psicóloga, utiliza muito a escuta ativa. Escutas, sim. Escutar é muito importante. Escutar é muito importante. Sim. O olhar, as expressões faciais, os olhares também. As posturas, não é? As posturas, os olhares. Sim. Exatamente. A Margarida disse há um bocado, e eu ia perguntar, se não respondesse tão fácil, ia-lhe perguntar se a sua opção por psicoterapia também não era uma tentativa de se autoajudar, e já deu a entender que sim. Sim, consciente não foi, mas possivelmente sim, não é? Sim, possivelmente claro. sim. Toda a gente, quando encontra algo que o realiza, está-se a autoajudar, como é óbvio, não é? Sim, é verdade. E se há algo que nos dá sentido, não é? Também que nos ajuda, também se calhar queremos ajudar, não é? Sim. Um bocadinho. Sim, porque você diz que já esteve do outro lado, já esteve desse lado daqui. Isso ajuda a perceber, não é melhor as questões. Margarida, entretanto, esta faceta de profissional vai ajudando, creio eu, no seu dia-a-dia a trabalhar na comunidade Verbundei, porque tem mais facilidade de compreender, de descodificar, quer os seus colegas, quer as pessoas que procuram ajuda no Verbundei, porque eu acredito, não sei, porque eu não conheço, não é? Vocês têm imensas atividades que se calhar faz muito jeito ter atividades como a sua. Claro. Sim, mas a minha entrada na Verbundei foi aos 13 anos. Eu entrei lá para os grupos de jovens, que eram os grupos da Igreja do Campo Grande, que eram dinamizados pelas missionárias Verbundei. Elas tinham chegado aqui a Portugal há uns anos, se não me engano, 77 ou 79, e eu entrei em 1983 para os grupos e fui lá e portanto, frequentava grupos de jovens. Entretanto, passei a ser animadora de grupos de jovens quando cheguei aos meus 16, 17 anos. Mas como é que foi pescada? Apareceu lá por acaso? Fui lá porque eu tive a catequese na paróquia de Arroios, que na altura só havia catequese, e depois, quando tinha 10 anos, terminou a catequese, não é? No 4º ano, e depois o padre que foi para a paróquia do Campo Grande era muito amigo do meu pai e falou-lhe nestes grupos de jovens. E então foi assim que eu fui conhecer os grupos jovens e fiquei lá até hoje, não é? Depois, quer dizer, comecei a ser, era animada, mas também era animadora dos grupos. Depois fiz a faculdade, estive sempre ligada, tive grupos, continuei a ter grupos e era animadora de grupos. Depois, entretanto, casei, também tinha grupos, animava grupos de casais, de namorados. E há uns anos para cá, até há 2 anos, entretanto já não estou nesse grupo, tive um grupo que era um grupo de conhecimento pessoal e discernimento. É um grupo para jovens em que nós ajudamos de alguma forma através de ferramentas conhecerem-se melhor a si próprios e discernirem, no fundo, as suas escolhas, a sua vocação, o seu futuro, esta passagem da adolescência para a fase adulta. Portanto, isto foi um grupo que me deu imenso prazer e que eu acho que tinha aqui uma componente muito forte também de psicologia e também já há muito tempo que faço algumas formações para um grupo que se chama Grupos Pais à Procura, que é um grupo de temas mensais para pais de jovens que andam nos grupos do Campo Grande e não só, é um grupo aberto para pais e não só, pais e educadores, quem quiser, não é? Em que se dão formações sobre variadíssimos temas e eu
normalmente dou algumas durante o ano, porque me pedem, não é? O que tem a ver com, eu acho também, pelo meu lado espiritual e pelo meu lado da psicologia, as duas. Margarida, mas entretanto, digamos que nós estamos num domingo em que se fala e que se celebra o Dia da Educação Cristã, porque que a Margarida está a contar a educação cristã que teve e que vai tendo ainda, não é? Nunca se acaba de ter. Não. Tem sido muito importante para toda a sua vida, para todas as suas facetas, também terem uma dimensão espiritual deste gabarito, porque nota-se que tem uma estrutura espiritual muito grande. Tem. Tem, porque eu sinto que devo à minha relação com Deus ser a pessoa que sou hoje, desde sempre, desde que o momento em que eu reconheci, talvez durante a catequese nos falem de Deus, não é? E depois chegamos ali à adolescência e temos mesmo que ir para esta descoberta eu-tu, quem és tu para mim, quem eu sou para ti, não é? E, portanto, desde que esta relação com Deus é uma coisa minha, não é? É uma escolha minha e é uma relação alimentada por mim, que eu sinto que é o motor da minha vida, é o sentido e é essa relação que eu devo, essa relação de amor que me transformou na pessoa que eu sou hoje e que me está constantemente a transformar, porque ao longo da vida aparecem muitos desafios e, portanto, nós não somos sempre a mesma pessoa que acredita. A nossa fé também tem muitos desafios, muitos altos e baixos, muitas procuras, muitos desertos e, portanto, o que eu sou hoje eu não sei, a minha dimensão espiritual é tão importante como qualquer outra, não é? Eu às vezes digo, olha, a minha dimensão espiritual é a veia, é a seiva que corre nas minhas veias. É o sangue, é o que me torna viva e o que me faz ir à procura e me alimenta, não é? E tendo recebido toda esta formação, toda esta educação cristã, tendo esta riquíssima experiência espiritual e profissional, sendo casada, tendo já duas pessoas fruto do vosso casamento, são pessoas que seguiram as suas pegadas, não têm nada a ver com o seu caminho de fé, de profissão. São pessoas diferentes de mim, não é? São pessoas, todos somos diferentes, temos histórias diferentes. Mas a fé está incutida nelas também? A fé está incutida nelas, se calhar expressam essa fé de uma forma diferente, também, não é? De forma diferente, fazem a sua procura, tenho a certeza que a fé está dentro delas e é um dos pilares importantes, mas tem expressões completamente diferentes da minha e eu agradeço por isso, não é? Porque todos nós nota que em muitos momentos da vida delas, a sua maneira de ser, de estar, as influenciou. Claro, foi aquilo que elas experimentaram, que elas beberam, não é? Pronto, mas cada um de nós tem dúvidas diferentes, cada um de nós tem personalidades diferentes e, mas portanto, não fazem parte... eu não tenho a expectativa que faça um caminho semelhante ao meu, não é? Também ainda bem, não é? Porque, pois ainda bem, ainda portanto, bem, pronto, acho que sim, eu também procurei muito sim. E elas também estão na idade de procurar, procurar os seus caminhos, aquilo que lhes faz sentido, não é? Mas também fazem parte da comunidade de Bermudei? Elas já estiveram lá nos grupos, neste momento não, às vezes, quer dizer, não estão de uma forma contínua, mas também... Mas bom estão, sim, bom estão, sim. Isto também são fases, as idades muitas vezes mordam as pessoas e às vezes as pessoas saem e entram na vida. Claro, e eu valorizo essa procura, eu acho que cada um tem que procurar aquilo que lhe faz sentido, não é? Cada um tem que procurar e, portanto, eu acho que é isso que estão a fazer.
E assim como muita gente com quem eu vivi estes anos todos, não é? E alguns de nós fomos procurar outros sítios, o que interessa é essa procura, não é? E os vários, porque há muitos caminhos, não há só um. Mas quando agendamos a conversa, acho que não lhe falei, que não lhe contei, e eu tenho deficiência, sou cego e tenho paralisia cerebral. Não sei se lhe tinha falado nisso, se não tinha, é porque é sinal que também não valorizo tanto como isso, não é? Sim. Mas de qualquer maneira não posso esconder, porque é verdade, é Claro. meu, e como é meu, não posso tirar de mim, é assim que tem que ser. Mas acredito, também por experiência própria, e não sei se isso já aconteceu consigo, de haver pessoas com esta ou com aquela deficiência, ou com mais que uma deficiência, que não aceitam, que não sabem, não conseguem lidar com a sua realidade. Estou falando da deficiência porque, às vezes, são realidades pouco cuidadas, digamos assim. A comunidade terapêutica, a comunidade médica, preocupa-se mais na reabilitação física do que na reabilitação espiritual e psicológica das pessoas. No vosso caso, no Campo Grande, no seu caso específico, já encontrou pacientes, eu não sei se pode chamar pacientes. Não são pacientes, são pessoas. Pessoas, pois. É aqui que os termos vão mudando, e ainda bem que vão mudando também. Antes era de paciente, agora são mais impacientes. Agora, mas já encontrou pessoas com deficiência a procurar o vosso apoio, o seu apoio psicológico e também Mas está-me a falar aonde? Está-me a falar aonde? na área da psicologia, na área da Aonde? psicologia, Aonde? No meu trabalho? no seu trabalho, na sua vida, podia começar por trabalho, depois na sua vida também, e também na Sim. comunidade. Sim, quer dizer, eu na comunidade eu não exerço psicoterapia, não é? Sim, mas É um lugar de evangelização que toma várias formas, mas é um lugar não faço acompanhamento, nem ninguém faz acompanhamento mais a nível psicológico, não é? É uma mas comunidade de fé de partilha. pode ajudar sempre a pessoa, a ela, a lidar melhor com a Claro que realidade, sim, não é? claro que sim. Por isso aí sim, de acolhimento na comunidade, sim, Mas sim, não é? já aconteceu Já aconteceu durante estes anos, sim, já aconteceu. Mas pronto, não estamos a falar de apoio psicológico. não, mas Claro que se a pessoa sim. se a pessoa sentir que essa pessoa precisa, então É reencaminhada. encaminha-se, não Sim, é? sim, sim. E no meu trabalho, É fácil reencaminhar? Aceitam? sim, eu acho que é fácil de encaminhar, sim. Normalmente as pessoas não oferecem grande resistência, aceitam Sim, isso. também não conheço, há pessoas que estão lá, que foram parar à comunidade e que se calhar já tinham esse apoio também, não Pois, é? porque só não se querem ir à comunidade. Claro, já tinham. Pois. Pronto, e no meu trabalho também, Em termos clínicos encontro. terapêuticos, já tem tido. No meu trabalho, sim, Sim. claro. Eles, quando chegam lá, estas pessoas estão, como se diz na gíria, na fossa, já estão num processo de querer sair. Não, normalmente, Depende do caso, não é? Eu acho que depende muito de pessoa para pessoa. E às vezes também o que atrás pode não ser propriamente a parte da doença, não é? Há outras questões, não é? Da sua vivência. Mas nós tentamos que o nosso serviço seja mesmo muito acolhedor, não é? Acolhedor, e às vezes também há grupos terapêuticos que permitem também que integrar essas pessoas e que elas também se possam relacionar com outras e através dessa partilha na diversidade também é uma coisa que gera vida e faz sentir pertença, que eu faço parte de alguma coisa, não é? Que eu não estou fora, porque eu acho que às vezes a maior dificuldade é a pessoa sentir que não faz incluída. parte, Pois, sentir-te excluída. excluída, sim.
Marisa, mas, entretanto, há uma característica comum, eu já entrevistei aqui umas 3 ou 4 pessoas ligadas ao mundo da psicologia. Uma coisa que vos é comum, e é por acaso, porque eu conheço psicólogos que não são assim, é difícil sacar-lhes um sorriso, um riso, uma gargalhada. Isso é comum aos psicólogos ou vocês treinam isso para não sorrir, para manter? Não. Não, é natural. Não sei, olha, é coincidência, se calhar. Não, eu só queria ver se sacava um sorriso, que é para as pessoas verem. Assim, já Não, já é viram, coincidência. já viram A falta de sorriso, se calhar, é a concentração. a concentração. Não, É a concentração. eu queria sacar um sorriso para as pessoas verem que Já tivesse um sacou, sorriso. já sacou. Saquei, Já saquei. vários. Pode-se fazer um esforço no resto do tempo. Não, porque No meu caso é concentração mesmo. não é que a Margarida, ao telefone, sorri imenso. E Sim. aqui não sorri. Por isso é que eu há um bocado disse que a voz era diferente em off, porque a sua voz ao telefone é uma voz muito aberta, muito sorridente. Sim. E eu a provoquei-a para ver qual era Pois. a reação. Porque sabe, o meu sonho de criança, de jovem, digamos assim, de criança não, era ter sido psicólogo. Era? Era, foi sempre o meu grande sonho e nunca me foi permitido, por várias razões. Uma delas foi precisamente porque quando cheguei ao 9º ano, na altura havia o 9º ano, até o 12º, e no 9º ano fazia-se a escolha vocacional, ou ia-se para ciências, ou ia-se para humanidades. Sim. E eu disse que queria ir para um sítio que tivesse acesso à psicologia. E na altura matricular-me em humanidades, em letras. E nessa altura letras não dava acesso. Não dava, não. Não dava. Não. E eu, Agora já dá. Agora já dá. Sim. Eu quando cheguei ao 12º, disseram-me: não podes ir para psicologia. Eu disse: não posso. Não posso. E na altura, uma colega sua sugeriu-me, digo colega porque era do apoio especial e era psicóloga. Por que não vais para filosofia? Eu disse: eu não gosto de filosofia, eu quero psicologia. Ou é psicologia ou não é nada, porque eu quero psicologia, nem é só para exercer, é mais para conhecer, para saber melhor como é psicologia, como é que funciona, como é que se lida com as pessoas, como é que se relaciona, porque eu gosto, mas queria gostar com conhecimento. Mas não dá, não sei o quê. Podes entrar e depois, olha, mudas. Só que não se podia porque eu tinha financiamentos do Estado e não podia voltar atrás 1 ano nem 2 porque tirava um apoio. Não segui. Mas achei graça porque a psicóloga disse-me, na altura, não estava como psicóloga, era como técnica de apoio ao ensino especial da altura. Tu és muito teimoso, tu és persistente, então se tens um caminho pela frente que podes depois inverter para seguir o que queres, depois, mas eu não quero andar por ruas e travessas para chegar onde eu quero ir por vias direitas porque não posso andar para trás, eu tenho que andar em frente. Pois, mas assim não posso. Eu disse: pronto, não posso, paciência. Acabo o 12º ano e fico por aqui. Já, abdicas dos teus sonhos? Não, nem vou abdicar, nem deixar de abdicar. Quem sabe se um dia não acontece. Nunca aconteceu, também não insisti muito. Mas isto para dizer, realmente é uma área que eu sempre admirei muito. E foi nesta área da psicologia que eu encontrei uma estudante que ia entrar nesse ano da psicologia, isto em 90 e poucos, 96, por aí, 2005, estou agora a mentir, em 2005, 2006, eu comecei a editar livros, escrevi livros, e uma jovem foi a um lançamento e ouviu o meu testemunho, expliquei como é que tinha descoberto o gosto pela escrita, tudo como tinha acontecido, porque na minha vida, como é que eu aceitei as minhas limitações, essas coisas todas. E ela, uma vez, procurou-me aqui em casa e a pergunta que ela me fez: e é que vou fazer assim
porque eu sei que é a pergunta mais difícil que se faça a quem é crente. Se um jovem que não crê, que não conhece Deus, quiser conhecer, chegando à nossa beira, no seu caso, por exemplo, porque no meu não consigo, e não sei se no seu consegue, e dizer, Margarida, eu queria ser como tu, queria ser crente, queria descobrir Deus. Não sei fazer, não consigo, eu não descubro. Como é que fizeste? Como é que consegues chegar até Deus? Quer que eu responda? E eu queria que tentasse, Sim, porque eu na altura não consegui. sim. Eu acho que não é de uma forma racional nem de receita, Não, não é? pois não. Eu podia levá-lo a algum contexto, algum grupo, em que ele pudesse de alguma forma beber a algum tipo de espiritualidade que lhe pudesse fazer sentido, não é? Às vezes pode ser um livro, pode ser um texto, pode ser um encontro, pode ser uma conversa, não é? Eu acho que acreditar é uma experiência muito única e pessoal, não é? Pois, não é Não transmissível. é por eu partilhar porque é que eu acredito, ok, pode ser uma riqueza para o outro, mas não basta ele saber a minha experiência para acreditar, ele tem que fazer a experiência, não é? Mas no meu caso, isso, o eu saber da minha experiência fez-me sofrer, porque eu vi que a pessoa ficou a sofrer, porque é, é, Porque não conseguia sentir isso ou experimentar exatamente, isso, não é? exatamente. Pois, por isso, E eu só disse, cada pessoa é uma pessoa, não podemos querer que sinta a mesma claro, coisa, não é? claro, Mas, claro. e depois, assim, é óbvio, porque eu também não era crente, eu fiquei crente depois de cegar, mas isso é uma história que podemos falar depois aqui não, senão fica meio a falar. Mas, e ela, como foi na idade dela que isto tudo aconteceu, ela tinha 16, eu 16 tinha quando comecei a conhecer Deus, e ela achou muito estranho, quer dizer, como é que isso aconteceu comigo, num contexto tão adverso, ficar cego, não andar e essas coisas todas, e ser aí o clique, e nela, quanto mais coisas negativas lhe aconteciam, e não eram muitas, mas eram algumas, a separação dos pais e por aí fora, Mais difícil mais era. difícil era. Pronto, e eu disse, olha, a única coisa que eu te posso dizer é que não pressiones, não sofras com isso. Deixa que as coisas aconteçam. Posso procurar, mas não procuro obcecadamente, porque a obsessão às vezes estorba muito conseguir alguma coisa. Deixa que as coisas aconteçam na tua vida. Ela também ia para a psicologia, tirou o curso de psicologia e nunca se tornou crente, pronto, seguiu o caminho dela. Mas, de qualquer maneira, eu dentro de pouco me lembrei de lhe aconselhar, também não gosto muito de fazer, mas de lhe aconselhar a frequentar algum instituto para ver como é que viviam, para conviver com outros jovens, porque também é um bocado difícil dizer isto a um jovem que não queria para conviver com outros que já têm alguma caminhada, porque eu talvez ainda sintam mais esta diferença, não é? Não é fácil. Mas, Maria, diga-me uma coisa, esta experiência de profissão, de realização, de vida em comunidade que você vive no Campo Grande, não é muito frequente no nosso país, não há muitos sítios onde se possa encontrar psicoterapeutas em centros de saúde, em contextos comunitários, não há assim muitos sítios no nosso país que você conheça, que quem nos esteja a ouvir possa dizer, olha, eu precisava, vou procurar, vou encontrar aqui. Nem qualquer centro de saúde, nem qualquer unidade familiar tem, pois não. Não, nem todos têm, mas eu queria reforçar que eu não faço psicoterapia na comunidade, está bem?
Sim, sim. A comunidade ali na comunidade de Argundei não Não, há não um é na comunidade serviço verdadeira, mesmo. na comunidade onde está o centro No de meu saúde. serviço, Sim, sim, assim, sim. é uma unidade de saúde de psicoterapia que é única, efetivamente, no país, é única. É única. Serve os pacientes, serve os utentes da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Okay. É para os utentes da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Neste momento, eu acho que há centros de saúde que têm. O problema é que há uma escassez de psicólogos nos vários serviços de saúde. E por isso, se calhar até há, mas as listas de espera são tão grandes que em tempo útil não podem ser ajudadas, não é? As Mas se pessoas. calhar nos hospitais grandes, digamos assim, haverá, não? Diga, nos hospitais grandes, sim, também, Sim, mas eu acho que é uma lista de espera grande, muito sim, grande, sim, sim, muito sim. grande. Sim, Surgiram, entretanto, algumas associações ou clínicas onde também fazem a preços um bocadinho mais acessíveis, acessíveis. não é? E surgiu um bocadinho, bastante depois da pandemia, devido à procura e às necessidades, também há alguns sítios onde a pessoa pode fazer psicoterapia com preços mais acessíveis, não é? Sim, mas por muito acessível que seja o preço, normalmente não é uma ou duas, três sessões que resolvem. Claro que não, claro que não. Não é assim. Não é, não é. Se a Margarida pudesse ser secretária de Estado da Saúde ou Ministro da Saúde, iria apostar muito nesta área? Eu ia, sim, eu ia. Porque é importante para todas as outras áreas, até para Sim, sim. prevenir a saúde física, não é? Pois, digamos Não é? que em paralelo faziam um trabalho Sim, excelente. acho que vivíamos todos melhor, Sim, vivíamos sim, mais sim, sim, felizes, não sim. é? Pode ser que um dia a nossa Pode Ministra da ser, Saúde ou alguém que fique depois no lugar ou que venha a estar lá dê ouvidos e aposto, quem sabe. Ou sim, até quem sabe? Margarida pode lá chegar, quem Sim, sabe, sim, de repente a vida dá tantas voltas, não sim, é? sim. Olha, foi um prazer muito grande tê-la connosco. Obrigada, muito Eh, obrigada pelo convite. Não, eu é que agradeço imenso ter aceito, porque realmente não é fácil não me ter conhecido nunca de lado nenhum e ter aceito de uma forma tão Sim, espontânea o meu convite. Uh, e eu agradeço imenso, porque a mim dá-me muita motivação saber que este projeto que eu incitei há ano e meio continua a caminhar, graças à vossa confiança, à vossa entrega, à sim, vossa maneira de estar comigo, porque só assim é que se pode trabalhar. Eu encontrei nisto também uma missão e graças a Deus, de boa cada um de vós, por ter chegado até aqui. Assim também, claro, como é óbvio. sim. Eu é que agradeço. Muito obrigado, um beijinho para si e A continue. próxima sorriu mais, está bem? Não, eu provoquei só, foi só para Está bem, está bem. agora vou eu por tudo. É para acabarmos bem, é para acabarmos Não, bem. esteve muito bem, esteve muito bem. Não, eu só queria desmistificar aquela ideia, porque lá está, a conversa com as freiras. Às vezes há a ideia de que psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, essas pessoas que lidam muito com a área da mente ou afins, que não São podem sérias. mostrar sentimentos, afetos. Não, posso à Pois, vontade. não, mas há muito essa ideia de que tem que Sim, ser pessoas sim. muito neutras, muito Uhum, abstratas. E vós sois pessoas como nós, portanto, claro. podeis comover-vos, quer dizer, não ir de chorar, não ir de estar ali aos gritos, mas podeis sentir comoção e deveis, se for verdade, não é? Porque a reação do psicoterapeuta também pode ajudar a pessoa a perceber que o outro está a viver um bocadinho um drama, digamos assim, não é Uhum, indiferente. Pronto, depois só para criar em quem nos está sim, sim. a ver e a ouvir a ideia de que os psicoterapeutas e os psicólogos em geral não são extraterrestres, não são autónomos, Não, não. são pessoas humanas de carne e osso e feitas de muitos sentimentos e afetos. Sim, Margarida, sim. é com afeto que me despeço então, muito obrigado. Obrigada. Obrigado, obrigado. Obrigada, América. Obrigada. Obrigado.